Olá, queria te agradecer, Anderson, por ter aceito esse convite. Obviamente que não seria bem um convite, né? A gente já atua juntos aí há um determinado tempo, né? Muito tempo. Então, agradecer pela reserva do teu horário, né? Então, queria primeiro iniciar me apresentando. Eu sou o Marcelo, aqui da Videiro, Contabilidade Gerencial e Controladoria. E hoje a gente vai fazer uma troca de ideias, não seria uma entrevista, né? Um bate-papo com o administrador de empresas, especialista na área de mercados, né? Área mercadológica, área de marketing, o Anderson Neckel, né? Anderson, muito obrigado. Eu te passo a palavra aí para a gente fazer essa parte introdutória e daí na sequência vamos trocar uma ideia sobre o que a gente, né, Videiro, né, que você é um dos associados que atua conosco, né, nessa parte da questão mercadológica, né, da administração estratégica, né. Então, o que a gente pode recolher desse momento que a gente está vivendo, né? Então, passo a palavra para ti, para a tua fala inicial, e na sequência aí já vamos iniciar a nossa troca de ideias. Beleza, então. Marcelo, eu queria também te agradecer aí pelo convite. O objetivo nosso de hoje é a gente poder, então, falar um pouquinho sobre algumas questões que são importantes nesse momento de pandemia e refletir um pouco mais sobre qual que é o posicionamento que a gente está adotando para os nossos negócios, né? Então, essa relação a gente vai procurar fazer aqui nesses minutos que a gente vai poder estar trocando essa ideia, justamente para a gente pensar em como sair de tudo isso um pouquinho mais forte, né? Então, esse é o objetivo da nossa fala. Então, Anderson, nesse contexto do trabalho que tu realiza para nós, né, aqui na Videiro, como administrador que cuida da nossa estratégia, né? E no contexto do trabalho que a gente oferta no mercado, e tu é o associado que atua conosco nessa questão de planejamento estratégico, plano de negócios, né? De posicionamento, enfim, como tu colocou na introdução. Então, eu queria te pedir, dentro da tua vivência, da tua área de formação, né, tu é docente também, então tu, como eu, né, atua discutindo os assuntos na academia, mas também atua na prática, executando junto com diversos empreendedores. No teu entendimento, né, quem que vai conseguir enfrentar melhor a crise no contexto, obviamente estamos falando da crise dos isolamentos, né, do Covid-19, quem que vai enfrentar melhor a crise no contexto dessa questão da administração estratégica? Olha só, Marcelo, a gente sempre procura trabalhar com uma premissa com 3 indicadores, né? Então, a gente sempre traz esse contexto do planejamento, da execução e do controle, onde a gente sempre parte do pressuposto que as empresas que têm um planejamento já formalizado são as empresas que daqui a pouco estão mais organizadas, estão mais bem estruturadas e provavelmente vão conseguir aí suprir um pouquinho melhor aí essa questão da crise, da situação econômica e assim por diante, né? Lógico que aqui a gente está avaliando mais um contexto geral, sendo que a gente sabe que às vezes tudo depende do segmento, tudo depende do setor, tudo depende da área de abrangência aí desse empreendimento, né? Justamente para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa. Mas, de certo modo, vamos pensar o seguinte, ó, se com planejamento já é difícil, imagina sem planejamento, né? Então, acho que é importante a gente poder salientar nesse sentido, porque a gente sabe que a gente vivencia aí uma situação bem complexa, né, que mudou muitas formas de se pensar o negócio, mudou muitas formas de se comportar, de comercializar e assim por diante, e tudo isso tem que estar dentro do nosso planejamento, né, e se não está, tem que incluir. Então, é uma situação que a gente precisa enxergar nesse momento mesmo. Tá. Queria aproveitar, porque a ideia é a gente fazer uma troca, né? Então, por exemplo, para quem está nos assistindo e não tem planejamento estratégico, tá? Nunca rodou uma análise SWOT, por exemplo. Então, tu estaria falando que aquele empreendedor que mede o indicador de atendimento a cliente, que mede o indicador de avaliação da sua equipe interna, esse é o empreendedor que tem uma quantidade de dados que ele vai utilizar no momento dele tomar as diversas decisões, né? Hoje, dia 13 de maio, né? Então, do primeiro decreto de isolamento aqui de Passo Fundo, né, que é a cidade de onde falamos, né, estamos a 7 dias para completar 60 dias de praticamente um isolamento muito rígido, né? Então, só para voltar a pergunta para ti, então tu está declarando que aquele empreendedor que mede o seu serviço, mede a sua entrega,
tem indicadores, né? Mede a sua equipe, né? O que a equipe precisa entregar. Esse empreendedor que está mais preparado para enfrentar esse momento. Com certeza, né? Vamos pensar o seguinte: se a empresa já tem uma determinada organização, né? Se ela já tem uma rotina de criar esses indicadores, fica muito mais fácil a gente poder trabalhar esses indicadores para tomada de decisão futura ou para tomada de decisão agora nesse tempo de crise, né? Então é importante a gente levar para esse lado também aqui a nossa conversa, porque se a empresa não tem essa organização, né? A gente sempre diz assim, a gente está sempre procurando rever aí o nosso planejamento, porque os cenários eles mudam. Então o nosso planejamento ele compõe aí uma avaliação interna, uma avaliação externa, né? A interna depende basicamente da forma de gestão que a gente cria, ou da política de gestão que a gente cria dentro dos nossos empreendimentos, e a parte externa depende de uma série de situações que envolve não só o consumidor, envolve a concorrência, mas envolve toda a questão política, econômica e legal, né? Então, assim, hoje a questão política, econômica e legal estão influenciando diretamente aí digamos assim, a sustentabilidade dos negócios. E isso faz com que a gente pare para avaliar. Então, essa avaliação ela tem que ser constante, né? E Sim. Se ela não existe, a gente precisa, de fato, criar uma rotina aí para fazer com que ela, a partir de agora, ela exista e que, futuramente, se ocorrer aí uma nova pandemia, algo nesse contexto, ou uma nova crise econômica, que a gente esteja, enquanto empreendedores, um pouco mais preparados para não sofrer tanto aí com esse tipo de situação. A gente tem sido questionado aqui na empresa, né, sobre, a gente deve ir para o e-commerce, não deve ir para o e-commerce, né? Então, dentro desse contexto, o objetivo nosso hoje não é tratar especificidades, é fazer uma contextualização, né? O que a gente tem respondido aqui, e aí até queria conversar contigo sobre a nossa resposta. A nossa resposta sempre quando estamos sendo questionados nesse momento, vou para o e-commerce, faz um plano de negócios, né? Avalia, faz um planejamento para poder ir para o e-commerce. Porque o e-commerce é um outro ambiente, é uma outra forma de comunicação de vendas. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso nesse contexto da empresa que já está preparada, né? Da empresa que tem planejamento estratégico ou que já tem uma análise SWOT rodada, e das empresas que não tem nada disso. Então, daqui a pouco até gostaria de contar com a tua opinião. Antes de pensar no e-commerce, né, o que eu deveria pensar se eu não tenho um planejamento estratégico formal? A questão do e-commerce, perante a pandemia, ela começou a se tornar um pouco atrativa, né? Atrativa do ponto de vista do consumidor e atrativa também do ponto de vista do empreendedor, né? Vamos pensar a seguinte situação. O comércio fechou, né? E agora? Eu faço o quê? Eu reduzo a minha equipe, eu crio aí uma estrutura de atendimento um pouco diferenciada, ou eu parto para o eletrônico, né? A gente sabe que o comércio eletrônico, ele facilita aí o procedimento de venda. A gente sabe também que o consumidor, durante todo esse processo de pandemia, aí, mais de praticamente 2 meses aí de isolamento, mudou totalmente aí sua forma de consumir, né? Então, existem outros tipos de influenciadores dentro desse processo de tomada de decisão e, basicamente, o e-commerce ele está ganhando força, né? Então, cada vez mais a gente está vendo aí algumas plataformas surgindo, algumas formas aí mais acessíveis, digamos assim, de implementação, só que, de novo, tudo depende de planejamento, tá? Então, se de fato a empresa tiver interesse em colocar algo em prática, né, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que medir aí custo, a gente tem que avaliar aí se esse investimento vai se comportar aí no fluxo de caixa, né, da empresa, se daqui a pouco o consumidor que eu direciono aí meus produtos e serviços, se ele está buscando produtos nessa plataforma, e tem uma série de outras variáveis aí que é relevante a gente colocar no planejamento, né? Então essa questão aqui para nós, ela também se torna relevante. De novo, cada caso vai ser um caso, né? Sim. Mas a gente tem que avaliar pontualmente aí cada situação. É uma possibilidade, é uma alternativa, mas a gente tem que colocar lá na ponta do lápis lá tudo que a gente vai ter de despesa, tudo que a gente vai ter que trabalhar de comunicação para colocar isso
em prática, né? Como que eu vou trabalhar a logística, enfim, né? Então, digamos assim, não é algo que a gente consiga fazer de um dia para o outro. A não ser que eu tenha bastante dinheiro e recursos aí para poder investir nesse momento e sair na frente aí da minha concorrência, né? Então eu tenho que avaliar um pouco esse cenário e esses critérios aí também. Que bom que tu fala, né? E é super importante porque acaba que a gente tem tido esse trabalho que fazemos juntos, né, no mercado. E por quê? Porque não basta ter a competência de entender do mercado se não olharmos para a questão financeira, né? Tu citou o fluxo de caixa, né? Então, a gente, numa das entrevistas que fizemos, está no nosso canal do YouTube, que fizemos com a Edita Exata, né? Ela fez uma classificação, né, de empresas que tem caixa, empresas que não tem caixa e empresas que tem caixa para um mês. Então, esse caixa para um mês, se houver, como tu falou, uma redução da equipe por meio de desligamentos, tem que fazer o acerto da rescisão, isso vai reduzir teu caixa. Então, é super importante fazer essa abordagem que tu faz.